Saudações, pessoal. Voltamos agora com curvas de solubilidade, continuação de soluções. Se liga numa coisa, pessoal. A curva de solubilidade é um gráfico que é calculado experimentalmente, ele é montado de forma experimental. Vocês não vão precisar passar por isso numa prova. Numa prova, ele já vai vir pronto. Nossa prova é teórica. Agora, para que serve essa curva de solubilidade? Serve para várias coisas, principalmente para que nela nós possamos encontrar os coeficientes de solubilidade, já que eles não é necessário decorar, para que sejam resolvidos os problemas. Então você muitas vezes consulta uma curva dessa, acha o coeficiente de solubilidade na temperatura que a questão diz que está, você vai lá e resolve o problema. Vamos observar isso que está aqui no quadro. Aqui eu tenho duas curvas nos eixos x e y. Aqui eu tenho um eixo que representa a quantidade de soluto a cada 100 gramas de água. Esse padrão pode ser 100 gramas, 100 ml, ou 1000 gramas, 1000 ml. E aqui o eixo da temperatura, no intervalo de tempo que esse gráfico foi montado. Eu tenho duas curvas genéticas aqui. Uma curva do soluto A, uma curva ascendente, e uma curva descendente do soluto B. Eu posso ter os solutos com dois tipos de dissolução. Dissolução do tipo endotérmica, quanto mais você aquece, mais você vai dissolver, ou exotérmica, se você aquecer demais, prejudica a solubilidade. É melhor você esfriar. Pela descendência ou ascendência da curva, você consegue identificar a dissolução. Toda curva ascendente, subindo, não importa como, mas seja subindo sensivelmente ou acentuadamente, é uma curva de uma dissolução do tipo endotérmica. Se você lembrar da termodinâmica, endotérmica, endo significa para dentro, térmica vem de termia, que é temperatura, temperatura para dentro, ou seja, algo que absorve calor para poder acontecer bem essa dissolução. Quanto mais calor você fornece, mais você dissolve. Então, se você aumentar a temperatura fornecendo calor, vai favorecer a dissolução de ar, dissolução endotérmica. Então, eu poderia resumir assim, maior temperatura, tá setinha para cima para não ter que escrever, maior temperatura, também maior dissolução. Quanto mais eu aquecer, mais eu vou dissolver A. Já B é o contrário. B é uma curva descendente. Curva descendente são curvas de dissolução exotérmica. Isso para fora, térmica de termia, temperatura. Temperatura para fora. Ou seja, se eu retirar calor, se eu esfriar aí, eu vou favorecer o processo de dissolução. Então, nesse caso aqui, quanto menor a temperatura, maior será a dissolução. Beleza? Então, quanto mais frio, mais eu dissolvo B. E quanto mais quente, mais eu dissolvo A. Vou mostrar para vocês como é que se encontra e se monta o coeficiente de solubilidade consultando um gráfico desse. Beleza? Para você poder fazer as questões que você se deparar com elas. Numa questão de solubilidade, eu costumo dizer que o dado mais importante que ela tem é a temperatura. Sem a temperatura, você não vai conseguir fazer a questão, porque você não vai conseguir achar o coeficiente. Ele sempre vai fornecer uma temperatura, na qual é obrigatório com que você consulte o gráfico e encontre o coeficiente nela. Vou fazer vários exemplos, para A e para B. Vou separar aqui para a gente testar. Aleatoriamente, eu vou escolher várias temperaturas aqui. Beleza? Vamos supor assim que aqui eu vou trabalhar para a substância A e aqui para a substância B. A de solução endotérmica e B de solução exotérmica. Vamos supor que eu estou trabalhando com questões onde a temperatura em uma situação é 10 graus, fazer para A e para B. Já outra questão está a 20 graus de temperatura, vamos fazer para A e para B. E assim vai. Outra lá, 30 graus de temperatura. Vamos montar três coeficientes diferentes. Em cada temperatura, você tem um coeficiente de solubilidade. Como é que se monta o coeficiente? Vamos fazer os de A.
Se eu estou trabalhando com A numa questão a 10 graus Celsius, eu sou obrigado a achar o coeficiente de A 10 graus. Como é que eu faço isso? Localizo 10 graus no gráfico, está aqui, ó. 10 graus está aqui. Aí eu vou tracejar até a curva A, o mais reto possível. Às vezes o gráfico já traz linhas tracejadas que ajudam você. Você só seguir a linha tracejada, atingiu a curva A, porque eu estou calculando para A, ó, de 10 até atingir a curva A. Ao atingir a curva A, você, ó, o mais reto possível, vem, faz de conta que está reto, pessoal, até atingir, ó, o eixo aqui. Ficou aproximado. Vamos supor que tenha dado 5. Consideração, aqui com a inclinação nunca vai ficar perfeito se você fazer a mão. Então, vamos supor que para A, meu coeficiente seria 5 gramas de A, aonde? É o máximo que eu dissolvo aonde? Em 100 gramas de água. Em que temperatura? 10 graus Celsius. Esse coeficiente que você encontrou a 10 graus, você começa a resolver o problema. Ele serve de base para você desenvolver a questão e resolver. Sem ele, você não consegue nem começar. Para quem não entendeu, mais uma vez, vamos supor agora eu estou numa questão a 20 graus. Estou trabalhando com A a 20 graus. Para resolver, eu preciso do coeficiente de A 20 graus. Como é que eu encontro? Vou lá em 20 graus, no gráfico está aqui, ó. Aí eu traço o mais reto possível até atingir a curva A. Atingiu o mais reto possível até atingir o eixo do coeficiente. Ó. Passou um pouquinho de 10, vamos dizer que deu 11. Consideração aqui. Considerar. Então, meu coeficiente seria 11 gramas de A. É o máximo que dissolve aonde? Em 100 gramas de água na temperatura de 20 graus Celsius. Esse é o coeficiente para A, 20 graus. Se eu estiver trabalhando numa questão a 30, do mesmo jeito, localiza 30, está aqui. Traça até atingir a curva de A, o mais reto possível. Atingiu, vem para cá, ó, o mais reto possível. Vamos fazer uma consideração aqui. Digamos que deu aqui em a metade. Mais ou menos aqui 17. Vamos supor, vamos considerar 17. Então, ó, o coeficiente seria 17 gramas de A. É o máximo que eu dissolvo em 100 gramas de água, que é o meu padrão, na temperatura de 30 graus. O mesmo vale para B, só que quando eu estiver fazendo para B, o que me interessa é a curva de B. Se eu estiver trabalhando com B a 10 graus, preciso do coeficiente dele para resolver o problema. Olha como é que a gente vai fazer. B a 10 graus. 10 graus está aqui, ó. Vai tracejar até atingir B, o mais reto possível. Atingiu B, aqui, ó. O mais reto possível deu quanto? 25. Então, seu coeficiente seria 25 gramas de B. É o máximo que eu dissolvo em 100 gramas de água quando a temperatura for 10 graus. Agora eu estou trabalhando com B a 20 graus. Vou lá no gráfico, achar o coeficiente de B a 20 graus. Está aqui, ó. Vou tracejar o mais reto possível até atingir a curva A, não, até atingir B. Atingiu B, ó. Mais reto possível para cá. Vamos considerar que deu 15, aproximadamente? Então, o coeficiente seria 15 gramas de B. É o máximo que eu dissolvo em 100 gramas de água na temperatura de 20 graus. Percebe o efeito da dissolução exotérmica? Se você aquecer demais, você prejudica a solubilidade. Ó, quando era 10 graus, eu conseguia dissolver 25. Foi para 20, eu só dissolvo 15. Está vendo que a solubilidade diminui com o aumento da temperatura? Porque aqui a dissolução é exotérmica. E para fechar, trabalhar com B a 30. 30 está aqui, ó. Traçou até atingir B, atingiu, traçou, ó. Vem para cá, ó. Deu mais ou menos aqui um 11. Então, o coeficiente seria 11 gramas de B. É o máximo que eu dissolvo em 100 gramas de água na temperatura de 30 graus. Beleza? Vamos falar um pouquinho agora sobre pontos de inflexão para podermos fazer algumas questões abordando isso aí. Vamos lá, fazer uma mágica. Feito a mágica, voltamos aqui com o ponto de inflexão. Gente, presta atenção. O que é o ponto de inflexão? Ponto de inflexão é uma mudança brusca na curva de solubilidade. Ó. Ela é endotérmica, chega aqui, ela passa a ser exotérmica. Por que acontece isso, essa mudança brusca? Porque ocorreu mudança nas propriedades físicas do soluto que estava sendo trabalhado aqui. Normalmente muda o seu grau de hidratação.
Aí sofre uma mudança brusca na curva, uma mudança no comportamento da solubilidade. Por exemplo, se eu tiver aqui sulfato de sódio decahidratado, ele tem esse comportamento. Sulfato de sódio decahidratado. Vou aquecendo ele, eu vou aumentando a solubilidade dele. Vai chegar a uma certa temperatura qual? Aproximadamente aqui perto de 50 graus mais ou menos, onde ele vai perder todas essas moléculas de água do seu arranjo cristalino. Ele vai virar o sulfato de sódio anidro. Aí o comportamento muda e surge um ponto de inflexão. Num soluto pode ter mais de um ponto de inflexão, não é obrigado ter só um. O importante é você lembrar do conceito. O que é isso? É uma mudança brusca no comportamento do material, do soluto. Então surge um ponto de inflexão, evidenciando que ocorreu mudança nas propriedades físicas do composto, normalmente no seu grau de hidratação. Aí surgem essas mudanças bruscas na curva. Você pode ter curva com mais de um ponto de inflexão, que vai evidenciar esse tipo de mudança no comportamento do material, beleza? Outra coisa importante, com uma curva de solubilidade, você consegue identificar as soluções no quesito quantidade de soluto dissolvido no solvente. No que diz respeito à solução, se ela é saturada, insaturada ou supersaturada. Olha como é fácil só consultando uma curva de solubilidade, certo? Qualquer solução que aparecer um ponto, cada ponto representa uma solução. Qualquer solução cujo ponto está em cima da curva, não importa onde, ó. Aqui é na curva, aqui é na curva, não importa. Está na curva como B, é o que nós chamamos de solução saturada. Ou seja, a quantidade de soluto dissolvido é igual ao máximo possível. Já qualquer solução abaixo da curva, ó, na parte de baixo da curva, pode ser aqui e aqui, não importa, ó, é abaixo, na parte de baixo da curva. Tanto abaixo da curva, a quantidade de soluto dissolvido é menor do que o máximo, ou seja, a solução é insaturada. E tanto acima da curva, acima e não na curva, acima em qualquer lugar, como o A, é a chamada saturada com precipitado. Ou saturada com fase sólida, ou saturada com corpo de chão. Então, recapitulando, embaixo da curva insaturada, na curva saturada e acima da curva saturada com precipitado. Vamos aplicar agora uma questão. Fazer uma mágica. Feito a mágica, pessoal, olha aqui uma questão para a gente aplicar as curvas de solubilidade. Eu vou fazer duas perguntas a respeito desse gráfico. Por questão de espaço, vou fazer uma agora, daqui a pouco eu faço uma mágica, aparece a outra aí, beleza? Então, olha só. Observe o gráfico abaixo e responda. Veja o gráfico. Existe um soluto A de dissolução endotérmica aqui, existe um soluto B de dissolução exotérmica aqui. Aí ele pergunta na letra A, qual é a massa do soluto A necessária para saturar completamente 40 gramas de água a 30 graus Celsius. Olha só o que eu falei. Eles vão mostrar para vocês sempre a temperatura na qual a questão está, na qual o experimento foi feito, para que você possa consultar o gráfico e fazer a questão. Se não mencionar essa temperatura, não tem quem faça a questão, porque você fica sem referencial. Então a temperatura é importante. Se liga na temperatura que ele deu na questão, porque é com ela que você vai achar o coeficiente de solubilidade para resolver o problema. Ok? Leu a questão, sabe o que é a questão de solubilidade? Vamos interpretar para ver o que a questão quer que você faça. Qual é a massa do soluto A necessária para saturar completamente 40 gramas de água? Quando eu digo assim, qual é a massa do soluto A necessária para saturar completamente é uma solução saturada, que contém o máximo que pode ser dissolvido. Então, saturar completamente significa dizer qual é o máximo de ar que eu dissolvo na quantidade de água, que é quanto? 40. É como se eu tivesse um recipiente, nesse recipiente tem lá 40 gramas de água, eu estou a uma temperatura de 30 graus Celsius e ele quer que você mencione qual é o máximo de ar que eu consigo dissolver aqui dentro. Então, bora resolver a questão, olha como é fácil. A questão quer saber o máximo de ar que eu consigo dissolver em 40 gramas de água a 30 graus. O dado mais importante dessa questão é a temperatura.
É nessa temperatura que eu vou achar o coeficiente de solubilidade. Então, 30 graus, eu estou trabalhando com ar. Localiza 30 graus no gráfico. Está aqui, ó. Vamos achar o coeficiente de ar. Traceja, segue o tracejado até atingir A. Atingiu, vem para cá, ó. Deu quanto? 20. Anote isso aí. Vamos anotar. Coeficiente de solubilidade, 20 gramas de ar. É o máximo que eu dissolvo aonde? Em 100 gramas de água na temperatura de 30 graus. Pessoal, depois que você faz isso numa questão de solubilidade, praticamente você já fez a questão. Porque ali você tem metade da regra de 3 para fazer o problema, para resolver o problema. Porque observa, ó, eu estou tentando descobrir a massa do soluto A que existe em 40 gramas, que cabe em 40 gramas de água. Olha a relação que eu tenho aqui. Eu sei que 20 gramas de ar é o máximo que eu dissolvo aonde? Em 100 gramas de água. Então, 20 gramas de ar está para 100. Então tá, o que vai ser isso aqui pra gente? Um óculos? Não, vai ser a metade da regra de 3 que eu preciso para resolver o problema. Ó, 20 gramas de ar eu consigo dissolver em 100 gramas de água. Então, qual a massa de ar? X. Se a massa de água for 40. Ó, A abaixo de A, água abaixo de água. Meio pelos extremos. X vai ser igual a 20 vezes 40 dividido por 100. Posso cancelar o zero aqui, ó. 2 vezes 4, 8 gramas de ar. Terminou a questão. Só isso. Vamos fazer uma mágica, vamos fazer uma letra B? Uma outra pergunta.